Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na nossa 8ª aula do curso de Apocalipse, uma continuação da nossa aula da semana passada. Nós estamos estudando a carta de Jesus Cristo enviada à igreja localizada em Tiatira, e a maior das 7 cartas. Apesar de que a igreja e a cidade não fosse tão expressiva como, por exemplo, Éfeso, mas é a maior das cartas. Por isso nós dividimos em 2 aulas, e para facilitar a nossa conversa, nós vamos ler essa carta, então, à igreja de Tiatira, que encontra-se em Apocalipse, capítulo 2, do verso 18 ao 29, ao final do capítulo. Hoje nós encerraremos o capítulo 2 de Apocalipse. Diz assim a palavra de Jesus Cristo àquela igreja. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a cometerem coisas e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, seus fiéis seguidores, E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pelo Deus que o Senhor é, um Deus justo, um Deus que perscruta corações, um Deus que é misericordioso e longânimo e que tarda em exercer o seu juízo. Somos-te muito gratos por essa carta que vamos concluir o seu estudo hoje. Somos gratos pela tua palavra, como todos os textos que vão embasar a nossa conversa aqui hoje, extraídos da tua palavra.
E te rogamos que o teu Santo Espírito, que nos tem ensinado, nos tem conduzido, nos tem fortalecido e nos tem mantido como filhos teus, como igreja tua, como corpo de Cristo. Senhor, orienta-nos e fala aos nossos corações, às nossas mentes, nesse momento. Te rogamos em nome de Jesus. Então é isso. Percebam que é uma longa carta. E no que vimos a semana passada, até o verso 20, Jesus reconhece naquela igreja aspectos louváveis e aspectos condenáveis. E nesse processo de perscrutar corações, Jesus identifica naquela igreja 3 grupos, 3 facções, identifica naquela igreja 3 potenciais de cisão, de divisão, de conflito e de confronto. O primeiro grupo é um grupo de fiéis, que não abriam mão da verdade, não abriam mão do Pai, não abriam mão do Filho, do Espírito Santo e da verdade contida na sua palavra. O segundo grupo era um grupo de coniventes, aqueles que concordavam com os fiéis, mas nem tanto, e que, de certa forma, não confrontavam a Jezabel, uma falsa profetisa, conforme estudamos com os irmãos, e uma falsa profetisa que ensinava o seguinte, falou, olha, essa questão dos grêmios aqui de Tiatira não é uma questão tão séria assim. Satanás não é para ser enfrentado como se tem ensinado. Aliás, devemos conhecê-lo, e quanto mais conhecê-lo, mais teremos condições de vencê-lo. Da mesma forma, esses grêmios, olha, chafurdem-se neles, e vocês o vencerão por dentro. E esse grupo, o grupo dos seguidores de Jezabel, o terceiro grupo, é um grupo que chafurdou no pecado. Então, um grupo aceita a proposta de Jezabel, a sua falsa profecia, a sua falsa palavra de Deus. Um grupo faz de conta que não está vendo nada, e um grupo permanece fiel. E o interessante é que, para Jesus Cristo, Jezabel era uma serva de Satanás. Jezabel era inimiga de Deus, embora infiltrada na igreja de Cristo. E ela tinha um espaço naquela igreja. E ela provavelmente tinha, inclusive, acesso ao púlpito daquela igreja, ensinava, pregava a sua falsa doutrina. E o verso 21 nos diz que foi dada a ela, apesar do seu pecado, apesar da sua heresia e da propagação dessa heresia, foi dada a Jezabel a oportunidade de arrependimento. Diz assim o verso 21 do capítulo 2 de Apocalipse: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Ela não quer arrepender-se da sua rebeldia diante de Deus, na casa de Deus. Não quer arrepender-se do seu culto pagão,
que ela está levando para dentro da igreja de Tiatira, não quer arrepender-se, então, de sua prostituição. Antes do juízo, Jesus a confronta com a misericórdia. E para o herege, a misericórdia de Deus é tão avassaladora quanto o seu juízo. E João, isso 95 anos depois de Cristo, e ali ele deve ter advertido Jezabel, ou a liderança daquela igreja deve ter advertido a Jezabel que já podia ter sido fulminada, mas Deus estava dando uma oportunidade de arrependimento. E é interessante observarmos em 1 Coríntios, a carta de 1 Coríntios, aproximadamente 40 anos antes, então João conhecia as orientações de Deus registrada na primeira carta aos Coríntios, inspirada pelo Espírito Santo e escrita pelo apóstolo Paulo, né? Então, em 1 Coríntios 14, 29, nós vamos encontrar o seguinte: 1 Coríntios 14, versos 29 e 32. Primeiro verso 29 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Tratando-se de profetas, orientação de Deus por intermédio de Paulo. Falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. E esse julgamento deve ser feito pela igreja, a partir do que Deus prescreve. Aquele que fala tem que estar ciente de que deve falar segundo a palavra de Deus. Ontem o pastor Mazinho foi incisivo sobre esse ponto. O que não estiver entre Gênesis e Apocalipse não vale, porque seus irmãos estarão julgando o que fala. Eu, por exemplo, aqui falando, por exemplo, à frente desse estudo do importante livro do Apocalipse, tenho que ter muito cuidado no que falo. E eu, na aula introdutória, deixei bem claro para os irmãos, e vou repetir isso ao longo do curso seguinte: o estudo que nós fizemos do livro de Apocalipse foi a partir do livro e dos demais livros que compõem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Pesquisei outros autores, sim, mas busquei checá-los. Passei esse final de semana fazendo isso com a palavra de Deus. Devemos ser como os crentes, porque seus irmãos estarão julgando. Devemos ser como os crentes de Bereia, os bereanos, que recebiam tudo o que era trazido, mas avaliavam se estava em conformidade com a vontade, com a palavra de Deus. Se ele disser alguma coisa sem fundamento bíblico, se eu aqui disser alguma coisa sem fundamento bíblico, os irmãos podem muito bem me interromper, me corrigir. E conselho de igreja, por exemplo, existe para isso. Evidentemente, isso com espírito de amor e também levando em conta a gravidade do que foi dito. Eu tenho combinado, por exemplo, com
o pastor André que está ali, sentado atrás do computador, coordenando essa transmissão. E o combinado é o seguinte, olha, presta atenção em qualquer coisa, tem dó não, pode bater. Verso 32 de 1 Coríntios 14. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Ou seja, o que eu falo aqui, eu tenho por obrigação saber o que eu estou falando. E tenho absoluta responsabilidade pelas fontes de pesquisa que me induziram a falar. Quando congregado, um cristão não pode alegar que fez algo fora de si. Eu não posso afirmar isso para os irmãos. Eu não posso chegar para um irmão que vier a me questionar, por exemplo, dizer assim, eu não me lembro disso. Se eu falei, eu não estava em mim. Eu estava em transe, ou tomado por alguma força exterior ou interior, por algum sentimento. Nosso culto a Deus é um culto racional. Nosso espírito está sujeito a nós mesmos e precisamos ter total controle do que estamos fazendo ou falando. E nesta orientação o apóstolo Paulo continua nas nossas reuniões. Não existe lugar para manifestações histéricas e descontroladas. Quando o apóstolo Paulo deu instruções sobre o falar em línguas, por exemplo, que ele até desestimulou por não ter assim nenhum proveito significativo quanto à edificação do corpo, ele deixou bem claro. E olha que quando Paulo escreveu isso, a igreja não possuía ainda a palavra de Deus como nós possuímos hoje, sistematizada e para todos, do Gênesis ao Apocalipse, como eu estou usando aqui. Então, o profeta tinha o seu papel? Tinha. Quem falava em línguas tinha o seu papel? Tinha. Mas Paulo, inclusive, não recomenda falar em línguas. Olha só o que Paulo escreve. E se alguém falar em língua desconhecida, isso no capítulo 14, verso 27, 28, 33, 34. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por dois, ou quando muito 13, por sua vez que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Como em todas as igrejas dos santos, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Elas não têm acesso ao púlpito. E Jezabel tinha. Jezabel estava falando. Jezabel estava trazendo falsas profecias e já havia, por conta disso, provocado um racha da igreja de Tiatira, conforme vimos, em 3 grupos. Havia provocado ali um racha da igreja em 3 grupos. Interessante que um dia, conversando com um pastor, eu questionei no seguinte: pastor, por que o senhor insiste em falar em línguas no culto?
normalmente no início do culto. Ele me disse o seguinte: olha, eu normalmente faço isso porque quando eu falo em línguas, e quanto mais eu falo em línguas, mais o Espírito me revela. Olha que eu já li a Bíblia várias vezes, de Gênesis ou Apocalipse, eu nunca encontrei nenhuma orientação nesse sentido. Fale em línguas para que o Espírito fale. E o Espírito já falou. Já está, a vontade de Deus está registrada do Gênesis ao Apocalipse. Não era o caso no período de Paulo? Porque ainda não havia, como acabamos de afirmar, essa palavra de Deus sistematizada como temos hoje. Perceberam? E Jezabel, mesmo com essas orientações, e que João conhecia, e apesar disso, e apesar do fato de João ter exortado a Jezabel, quase que com certeza, se não ele, uma das lideranças daquela igreja de Tiatira, com o apoio dos coniventes e dos fiéis seguidores de Jezabel, ela continuava falando. Mas Deus é longânimo. Ele poderia ter fulminado Jezabel. Não encontrando arrependimento, ao invés de juízo, ele traz o quê? Disciplina. Um ato de amor, porque está escrito em Provérbios que o pai que ama seu filho, corrige o seu filho, estabelece limites para o seu filho. Um filho sem limite é um filho perdido. Jesus transforma o leito de prazer que Jezabel estava pregando, chafonder-se no pecado dos grêmios, nas orgias, nos jantares. E Jesus transforma o leito de prazer em dor e sofrimento, é o que está registrado no verso 22. Eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. E o uso da doença como juízo é comum na Bíblia. Mais uma vez, 1 Coríntios, dessa vez agora, capítulo 11. Mas antes de chegar lá, vamos ver alguns textos. Salmo 41:3, por exemplo. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. E em 1 Coríntios 11, 28 a 30, nós encontramos aquele texto que foi trabalhado ontem durante a nossa Santa Ceia. Examine-se o homem a si mesmo. Por quê? Então, coma e beba do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, discernir o corpo do Senhor, e o corpo do Senhor é a igreja. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E fruto dessa condenação, por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, e vários já morreram. Precisamos ter o entendimento que fazemos parte de um corpo. Precisamos discernir esse
corpo, reconhecer esse corpo e aceitar e viver em conformidade que fazemos parte desse corpo. E não é um corpo qualquer, é o corpo do cabeça, Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai que nos comprou por alto preço. Em 1 Coríntios 10, 17, encontramos, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. A igreja é o corpo da cabeça que é Cristo. Igreja não é simplesmente um ajuntamento de pessoas, um clube. Os crentes, havia entre os crentes de Tiatira aqueles que confundiam a igreja com o Grêmio. E há entre nós aqueles que confundem a igreja, a nossa igreja, o corpo de Cristo, com clubes, com baladas, com partidos políticos, com facções sociais. A igreja é o corpo da cabeça que é Cristo. Igreja não é simplesmente um ajuntamento de pessoas. E quando termina um culto, quando termina uma escola dominical, nós continuamos parte desse corpo. Respondemos por ele. Existe uma aliança que nos une. Se não acontece com você, sinto muito. Mas você está no lugar errado. E Jesus Cristo vê o que estava acontecendo e traz essa profecia. Olha, vai adoecer. A cama que era de prazer será cama de dor e sofrimento. E a cama, na palavra de Deus, é uma metáfora para a doença grave. Em Êxodo 21, 18, por exemplo, nós encontramos: se dois brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, significa que ele está mal. Salmo 6, 6. Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito de lágrimas, o alago. Salmo 41, 3, o Senhor o assiste no leito da enfermidade, uma palavra de consolo para nós, filhos de Deus. Na doença, tu lhe afofas a cama. Então, está posta a questão, olha, se não houver arrependimento, vai haver doença, vai haver sofrimento. Há uma oportunidade de arrependimento para os adúlteros, para aqueles que ficaram confusos e entraram em barco furado. Agora, para os filhos espirituais de Jezabel, os seus fiéis seguidores, não. Verso 23 do capítulo 2 de Apocalipse diz assim: matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras.
Para os coniventes, há esperança, arrependa-te. Para os fiéis seguidores, juízo e morte. É por isso que Jesus se apresenta àquela igreja como aquele que tem olhos como chamas de fogo, que não só perscrutam, mas também fulminam o pecador. Olhos como chamas de fogo, que discernem corações e mentes, que separam fiéis de coniventes e seguidores de Jezabel e trazem juízo. Nada pode ser escondido da investigação do Senhor. Deus perscruta, sim, o coração. Ele olha, não é para a aparência, mas o que está guardado na mente que vem do coração. Jeremias 17:10 diz assim: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O juízo de Deus é justo, e as nossas obras nos seguirão até aquele glorioso dia quando nos apresentaremos diante dele, diante do juízo, para a vida ou para a morte eterna. E o final do versículo de Jeremias, capítulo 17:10, nos traz um dos temas presentes do Gênesis ao Apocalipse, a lex talionis, a lei da retribuição, que é praticamente a base do direito romano. A gente pode até afirmar o seguinte: olha, plagiou. O nosso direito, ele tem por base o direito romano, que tem por base a lei da retribuição, que tem por base a palavra de Deus. Os romanos não inventaram nada demais. Deus retribuirá as pessoas segundo as suas obras. Isso é um princípio do direito presente na palavra de Deus. Quer ver só? Salmo 62:12. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. Deus é fiel, escreve o salmista. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Sobre isso, Paulo escreveu o seguinte: não se iluda, o que você semear, você vai colher. Provérbios, capítulo 24:12, ainda sobre a lex talionis. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não sabíamos o que estávamos fazendo, não o perceberia aquele que pesa os corações? Aquele que perscruta corações e mentes? Não o saberia aquele que preserva a tua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? E tem mais, a vingança é dele. Essa lex talionis é segurança jurídica para nós crentes. Pastor Mazinho explicou ontem o que vem a ser perfeito. O que significa
sermos perfeitos como filhos de Deus, é buscarmos fazer a vontade dele. E contarmos com a ajuda dele para que essa vontade frutifique na nossa vida. Lex talionis. O Senhor tem uma acusação contra Judá e vai castigar Jacó, de acordo com seus caminhos, de acordo com o que ele fez ou deixou de fazer. De acordo com as suas ações, lhe retribuirá. Oséias 12:2. Perceberam o que Jesus fala para Tiatira? Mateus 16:27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Apocalipse tem 2 grandes temas centrais, nós já estudamos com os irmãos e com as irmãs. A volta gloriosa de Jesus Cristo e o juízo. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. E ele sabe. Ele é aquele que anda entre os candeeiros, que tem olhos como chamas de fogo, e da sua boca sai uma espada de 2 gumes, conforme a primeira visão que João tem do Cristo glorificado. Romanos 2:6. Percebam que nós estamos passeando na palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, estamos estudando a Lex talionis. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Apocalipse 22:12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Salmo 62:12, dando uma voltadinha para o nosso velho e querido Antigo Testamento, que é o pano de fundo do Apocalipse, junto com os demais textos que temos estudados, inclusive no Novo, contigo também. Senhor, está a fidelidade, é certo que retribuirás cada um conforme o seu procedimento. Começamos com ele e fechamos com ele, porque o salmista aqui foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para dizer o seguinte, cada um vai responder pelo que fez ou pelo que deixou de fazer. Nosso Deus é fiel, nosso Deus é justo. Não pensem os poderosos que expoliam, que exploram, que mentem, que roubam. Existe um Deus que é fiel. E ele tem olhos, como chamas de fogo. E ele julgará com a espada de 2 gumes que sai da sua boca. Deus retribuirá as pessoas conforme, segundo as suas obras. A lei da retribuição. E no verso 24, Jesus Cristo encoraja aquela igreja. Ela é encorajada a ser fiel até o fim. Apesar da apostasia que, como um câncer maligno, está presente no seu seio, fruto da pregação de uma falsa profetisa, desautorizada por Deus. E Jesus Cristo cita
inclusive o nome dela no verso 5, tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel. E no verso 24, Jesus encoraja os justos, os fiéis. Digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatiras, a tantos quantos não têm essa doutrina de Jezabel e que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Os fiéis apresentam duas características: a recusa de sucumbir aos falsos ensinos e a rejeição às coisas profundas de Satanás. O que não está entre Gênesis e Apocalipse não vale. E não tem essa de conhecer as coisas profundas de Satanás. Naquela igreja onde conversei com o pastor sobre o falar em línguas sem tradução, uma escola dominical, o púlpito foi ocupado por uma senhora que não falou de outra coisa a não ser as coisas profundas de Satanás. Devemos ter muito cuidado. E Jesus promete para aqueles fiéis: não colocarei outra carga sobre vós. Meu fardo é leve e suave. Parece que Jesus Cristo está parafraseando Atos 15, 28, 29, em que nós encontramos o concílio de Jerusalém decidindo: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências que julgamos necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue e da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Nada fora da vontade de Deus exposta na sua palavra, na sua lei, que é boa. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. E Paulo, mais adiante, esmiuça isso. Em Romanos, por exemplo, por que não comer carne sacrificada a ídolos? Há algum mal? Não. Vai depender muito de quem está comendo, né? Porque se comer com culpa, vai dar indigestão, lógico. Mas Jesus Cristo promete que não colocarei outra carga sobre vós, nenhuma outra carga além da fidelidade perseverante. Porque não é fácil perseverar em meio à heresia, não é fácil perseverar em meio à mentira, não é fácil perseverar no meio de falsas profecias, como estava acontecendo em Tiatira. Permanece fiel, perseverante até o retorno final. Eu venho. Jesus fala para aquela igreja, além de permanecer agarrado às verdades da fé. A palavra de Deus é a verdade. A verdade revelada plenamente na pessoa de Jesus Cristo, Verbo encarnado. Marcos 7, 3. Jesus Cristo fala: os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos.
cerimonialmente apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. O que Jesus Cristo está falando para Tiatira? Não colocarei sobre os seus ombros essa tradição, esses ritos, que nem mesmo eles querem impor sobre vocês. Os verdadeiros crentes, então, são ordenados pelo Senhor a se manterem agarrados à verdade da fé. São ordenados, no verso 25, a perseverarem até o fim. Tão somente conservai o que tendes. E o que eles tinham? A verdade da fé. O que os mantinham firmes? A verdade da fé. Até que eu venha. Persevera. Não entrega os pontos. Não dê ouvidos. Não desanima. Não seja conivente. O que for necessário, diga. Diga em amor. Não é no tapa. E, no final, o que vai acontecer? Persevere até que eu volte, diz Jesus para os fiéis de Tiatira, diz Jesus para nós, membros da IPJB, fiéis à palavra em Cristo Jesus, fiéis à verdade, às verdades da fé. E que Deus tenha misericórdia de nós para que perseveremos até o fim, independente das provações que Deus nos permitir. E a palavra de Deus diz que Deus não permite provação que a gente não possa suportar. E nós temos o selo do Espírito Santo de Deus. Não é mérito nosso, é fruto dele. Por que a gente tem que prestar atenção nisso? Porque havia uma promessa para Tiatira e há para nós. O vencedor receberá a mesma vitória que o Pai deu ao Filho. Isso significa o seguinte, olha, a vitória que ele conquistou na cruz do Calvário, definitivamente, ele quer dividir com seus fiéis seguidores. O vencedor terá autoridade sobre as nações. Verso 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, que me seguir em fidelidade, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O vencedor reinará sobre as nações. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida eterna. Isso, Jesus cumpriu os profetas, Jesus cumpriu os salmos. Então, nada do que ele falou e fala a nós hoje é em desconformidade. E quem segue a ele vive em conformidade à palavra de Deus registrada entre o Gênesis e o Apocalipse. Pastor Mazinho vai até me cobrar direito autoral da afirmação que ele fez ontem, mas é isso. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, juntos, prometem. O Evangelho que está entre o Gênesis e o Apocalipse promete que os santos participarão do governo messiânico. Salmo
149, versos de 5 a 9. Regozijem-se os seus fiéis nesta glória. Olha o que Jesus fala para Tiatira aqui, Salmo 149. E em seus eleitos cantem alegremente. Altos louvores estejam em seus lábios e uma espada de 2 gumes em suas mãos, para imporem vingança às nações e trazerem castigo aos povos, para prenderem os seus reis com grilhões e seus nobres com algemas de ferro, para executarem a sentença escrita entre o Gênesis e o Apocalipse contra eles. Esta é a glória de todos os seus fiéis. Aleluia! Isaías 60, 14. Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que a desprezam se curvarão aos seus pés e a chamarão cidade do Senhor, Sião, do Santo de Israel. Daniel 7,14, referindo-se mais a Jesus, a ele foram dados a autoridade que ele quer dividir com a gente. Que ele prometeu a Tiatira e promete a nós, a palavra dele é eterna. A ele foram dados autoridade, glória e reino, todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, seu reino jamais será destruído e nós participaremos dele. Para tanto, permaneçamos, queridos e queridas, fiéis a ele. 1 Coríntios 6,2, Paulo apela. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância, tem que recorrer a tribunal? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais coisas dessa vida. 2 Timóteo 2,12, novamente Paulo. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Jesus Cristo, em sua imensa graça, amor, justiça, misericórdia, poder, quer dividir conosco a autoridade que recebeu do Pai. E o verso 27 diz: e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Essa é a autoridade que nos será dada. O fiel julgará as nações junto com Jesus Cristo e as despedaçará como um vaso de barro. Receberá a mesma autoridade que o Filho recebeu do Pai. E no verso 28 nós encontramos: assim como também eu recebi de meu Pai. É um paradigma, sabe? Contracultural, esse amor de Deus. Nós, com a nossa mente caída, só o Espírito Santo é capaz de nos revelar tamanho amor. Um amor dadivoso, extravagante, o que Deus tem por nós, os seus filhos. E para os fiéis ele promete, assim como também eu recebi de meu Pai, Jesus Cristo, Filho, está falando. E o Espírito Santo de Deus está nos revelando. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã.
além de nos dar autoridade para julgar, para governar nações, Ele quer dividir conosco a estrela da manhã que Ele recebeu do Pai, título que o Pai lhe deu. Você sabe o que Jesus Cristo quer dividir conosco? Ele. O fiel, além de receber a autoridade que ele recebeu do Pai, receberá junto com ela o doador dessa autoridade. As duas promessas para os vencedores são grandiosas. Autoridade para reger nações e a estrela da manhã. Receberemos a estrela da manhã, a verdadeira estrela da manhã, não aquela que enfeitava as bandeiras dos exércitos romanos, mas a verdadeira estrela da manhã. Brilharemos com ela, receberemos o próprio Cristo, a estrela da manhã. Isso há correlação com Números 24, 17. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que a garganta estou meio empolgado. Números 24, 17, Balaão, tipo Jezabel, só que com uma diferença, Balaão estava falando a verdade. Porque Deus falou para ele o seguinte: olha, se você não falar exatamente o que eu mandar você falar, eu te fulmino. E os oráculos de Balaão são belíssimos, e ele traz a questão da refulgência da estrela da manhã. Números 24, 17, eu o vejo, mas não agora. Não chegou a hora. Eu o avisto, mas não de perto, lá na frente. Uma estrela surgirá em Jacó. Um cetro se levantará de Israel, ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete, ele esmagará a cabeça da serpente. Em Apocalipse 22, o próprio Cristo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Lembram aquela escala hierárquica? O Pai revela ao Filho, o Filho ao anjo, o anjo a João e João escreve. O quê? Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. É Jesus Cristo prometendo a Tiatira e a nós o compartilhar da autoridade e da glória messiânica. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. E ele fecha a carta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E sabe quem é que tem ouvidos? Tem ouvidos quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro e quem é fiel a Ele. E Jesus Cristo
na sua onisciência, onipotência e onipresença, ele identificou em Tiatira os fiéis, identificou os coniventes, os deixa disso, sim, identificou os filhos de Jezabel, os seguidores de Satanás, sim, mas identificou também os fiéis que têm ouvidos e ouvem o que o Espírito diz às igrejas. E que sua imensa graça, misericórdia e poder sejamos encontrados aqui na nossa querida IPJB, entre os fiéis. Que Deus nos dê, queridos e queridas, o discernimento para identificarmos e ouvirmos a voz do Espírito de santidade de Jesus Cristo e nos santificarmos, para que naquele glorioso dia recebamos dele todas as promessas. Recebamos da sua autoridade, da sua glória, e vivamos com ele nas bodas eternas do Cordeiro. Jesus Cristo está no nosso meio hoje, nos chamando ao arrependimento, nos chamando à fidelidade, nos chamando ao discernimento, nos chamando à coragem que é própria daqueles que têm o selo do Espírito Santo de Deus. E que seja assim, em nome de Jesus, nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, perplexos nós chegamos diante de Ti, porque a Tua palavra é viva e ela fala aos nossos corações, fala a nós que vivemos num mundo perdido, vivemos numa capital federal perdida, chafurdada nas benécias e na escravidão trazida pelo poder que reina na Praça dos Três Poderes, na esplanada dos ministérios, e como ondas se espalha pelo nosso país, e a nossa igreja está aqui perto, Senhor. Tira de nós a possibilidade, a tentação, livra-nos do mal de alguém aparecer aqui na nossa igreja, sussurrando, ensinando que não é bem assim, que radicalismo é esse, e nos ensinando a trilhar pelos caminhos de partidos, grêmios, associações, ONGs, que nos levem para longe dos teus caminhos, que nos seguem com relação à tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, a nossa verdadeira comida, a nossa verdadeira bebida. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a ela. Dê-nos diligência, dê-nos tempo, dê-nos clareza de raciocínio, dê-nos disposição para estudar e coração aberto para ouvir e receber a tua palavra. Como os fiéis de Tiatira,
queremos permanecer fiéis. Como os fiéis de Bereia, queremos checar, tendo por parâmetro a tua vontade, para que permaneçamos fiéis até aquele glorioso dia em que reinaremos e receberemos o teu Filho amado, glorificado, e viveremos contigo na presença do teu Santo Espírito por toda a eternidade. E teremos essa eternidade toda para aprendermos, compreendermos, perscrutarmos, mergulharmos nesse imenso amor. E poder, e glória, e santidade, e majestade que tornam possíveis e verdadeira uma carta como essa. E é no nome de Jesus que nós oramos, Senhor, humildemente agradecidos e prostrados. Amém, Senhor. Amém. Isso aí, meu irmão. Isso aí, minha irmã. Terminamos o capítulo 2 pela graça e misericórdia de Deus. Semana que vem começamos o capítulo 3 de Apocalipse. Até lá, se Deus quiser. Abração para vocês. E que Deus nos abençoe e guarde em sua imensa fidelidade, amor e poder. Bye, bye.